Marcos 16, versículo 17, diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Digam amém. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Hebreus 2 e 4. Podem ler comigo esse texto. Eu estou pegando aqui um significado do que vou falar, uma palavra aqui. Mas vamos lá. Todos, como é que diz? Testificando também Deus com eles por sinais e o que mais? E milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Amém? Irmãos, veio ao meu coração, na manhã de hoje, falar aqui nesta noite sobre a importância e a falibilidade dos milagres. Importância e falibilidade dos milagres. Dá para repetir? Repitam. A importância e a falibilidade dos milagres. Então eu vou mostrar aqui para a igreja o quanto é importante que Deus faça, realize, opere milagres no nosso meio, mas também vou mostrar que os milagres são falíveis. Então quero trazer este assunto nesta noite. Nós estamos no culto de ensino e, como todos já sabem, minha maneira de falar é essa mesma, que os irmãos estão vendo aí, pausadamente, e quero, portanto, trazer uma palavra de Deus que vai ajudar todos que estão aqui e todos que terão acesso a esta palavra. Amém, irmãos? Nós vivemos um período onde é muito explorado o tema milagre, 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 e todos os trabalhos, todas as igrejas praticamente, todo mundo e a maioria dos pregadores estão preocupados com milagres, e muitos crentes preocupados com milagres. Então não tem como a gente fugir desse assunto. É um assunto, é uma realidade no nosso meio, no meio evangélico. Sim ou não, irmãos? Então, e a Bíblia fala de milagres, não é um assunto extra-bíblico, é um assunto bíblico, e, portanto, quero trazer uma palavra com base bíblica e mostrar aos irmãos que os milagres são importantes, mas não são infalíveis em seus resultados. Então, eu quero mostrar aqui para os irmãos, e a gente vai navegar um pouco na Bíblia. Mas antes eu quero conceituar o que é milagre. Por isso que eu peguei aqui o celular para me ajudar. Nos diz aqui: milagre é um evento sobrenatural que demonstra o poder e a intervenção divina em situações que pela lei natural seriam impossíveis. É como se fosse a suspensão das leis naturais de forma momentânea. Então, isto é um milagre. A gente pode conceituar de outras maneiras também, dentro do mesmo contexto, entendeu? Dizendo que milagres são realizações de coisas impossíveis. Cada pessoa pode conceituar dentro dessa visão, mostrando que milagres é aquilo que está acima da nossa capacidade de realizar. Os milagres são ações de Deus que vão além do que se pode ou do que pode ser explicado pela ciência ou pela natureza, demonstrando o poder divino. Amém, irmãos? Então,
Todas essas realizações são consideradas milagres e milagres estão dentro desse contexto. Eu quero mostrar aqui na Bíblia para a igreja os maiores, os principais, os maiores milagres que a Bíblia registra. Os maiores milagres que a Bíblia registra. O primeiro milagre, maior milagre que a Bíblia registra é o milagre da criação. Qual é o primeiro e maior milagre que a Bíblia registra, irmãos? O milagre da criação. Em Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas Hebreus capítulo 11, versículo de número 1 a 3, também fala um pouco sobre essa ação divina. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1 a 3. Coloque aí, por gentileza. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o quê? Testemunho. Vejam agora. Pela fé, entendemos que os mundos, veja que não é o mundo, mas os mundos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os estudiosos da Bíblia, os teólogos, eles traduzem esse final aí, mais ou menos assim, que tudo foi criado do nada. Não existia nada e Deus criou tudo. Isto é um milagre. Tudo é fruto da palavra de Deus. E conforme João capítulo 1, versículo 1 por diante, a Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a criação é um dos grandes milagres que a palavra de Deus registra. Mudando um pouco para outro, o milagre da encarnação. A encarnação de Jesus é outro grande milagre. Tanto o primeiro quanto o segundo estão muito além da capacidade humana de entender, de compreender, de esmiuçar, de definir, porque são milagres. Milagre, como diz o hino de um dos compositores aqui do Brasil, milagre não se explica, porque milagre é milagre. Amém, irmãos? Então, o milagre da encarnação, como vai se explicar Deus se tornando homem? Como vai se explicar a junção de duas naturezas, uma divina, outra humana? Não há explicação, isto a gente aceita pela fé. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de quê? E de verdade. Entendeu? Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 16, falando desse mistério, ele diz o seguinte, 1 a Timóteo 3:16, ele diz, e sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Não há ninguém que possa definir, esmiuçar o milagre da encarnação. São fatos, fenômenos que nós aceitamos pela fé. Amém, irmãos? Está acima da nossa capacidade intelectual, psicológica, humana, de alcançarmos, de definirmos, de esmiuçarmos. Então, a gente aceita pela fé. Paulo disse, o escritor aos Hebreus disse, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé entendemos. Não é aceitar pela lógica humana, mas é crer, é receber, é entender pela fé. Quem diz amém? Em terceiro lugar, eu estou dando uma explicação muito rasa, muito assim, muito por cima.
Mas eu acredito que os irmãos estão compreendendo a explicação. Sim ou não? O terceiro grande milagre. Esses três aqui são os maiores milagres de Deus registrados na Bíblia. O terceiro grande milagre é o milagre da ressurreição de Jesus. O milagre da ressurreição de Jesus. Jesus foi declarado Filho de Deus em alguns momentos. Por exemplo, quando Jesus nasceu, foi dito que ele era Filho de Deus. Quando Jesus foi batizado por João, também foi dito que ele era Filho de Deus. Porque diz a Bíblia que uma voz veio do céu, enquanto Jesus estava dentro das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu bradou dizendo: este é quem? Vamos lá, quem está vivo, diga amém. Este é quem, irmãos? O meu filho, amado, em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo. Mas a declaração mais forte, mais poderosa, de que Jesus era, eu estou dizendo era porque estou me referindo a um fato passado, mas é o Filho de Deus, se deu na ressurreição. Vejam em Romanos capítulo 1, vejam o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 1 e o versículo de número 4. Imagine se no nascimento Deus dissesse: este é o meu filho. No batismo Deus dissesse também: este é o meu filho. Mas Jesus continuasse morto até hoje. Os irmãos estão entendendo? Perderia o sentido. Meu filho nasceu, meu filho se batizou, mas meu filho morreu e ficou morto. Romanos 1:4, é isso mesmo? Então vamos ler o que diz aqui a palavra, Romanos 1:4. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, complete agora. A maior expressão divina e bíblica de que Jesus é o Filho de Deus não foi quando ele nasceu, não foi quando ele foi batizado, foi quando ele se levantou dentre os mortos. A igreja não entendeu. A nossa fé seria vã se Jesus não tivesse ressuscitado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, ele disse: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, a nossa pregação não vale nada. Falar de um Cristo que morreu, mas que não ressuscitou, não tem valor. O grande valor do Evangelho, o grande poder do Evangelho está aqui. Cristo morreu, mas está vivo. Cristo morreu, mas ressuscitou. Amém, irmãos? Então esse é um dos grandes milagres de Deus registrados na palavra. Todos os milagres são grandes, mas esses três aqui se destacam dos demais. O perigo dos falsos milagres. A Bíblia fala de milagres provenientes de Deus, mas a Bíblia também fala de milagres de origens duvidosa ou de origens malignas. Duvidosa é uma coisa, maligna é outra. Duvidosa é quando a gente fica em dúvida se está vindo de Deus ou do inimigo, porque pode haver algum tipo de artifício humano, engano. O ser humano, ele é muito habilidoso. É ou não é, irmãos? É tanto que a gente vê três espíritos que operam. Operações, a Bíblia mostra de três espíritos. A Bíblia fala do Espírito de Deus, a Bíblia fala de espíritos de demônios, mas a Bíblia fala também de operações do próprio homem. O Espírito do homem em ação. Aos Coríntios, a Timóteo, na carta 1, capítulo 4, Paulo diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ali é o espírito do diabo agindo. Em Mateus capítulo de número 15, Paulo, tanto 15 como 23, Jesus fala de ensinamentos do homem. Isso aí é doutrina de homem. O homem enganando, o homem ensinando. E tem homens que têm facilidade e habilidade de enganar as pessoas com falsos milagres.
Mas existem também as operações divinas, que são as reais, as verdadeiras. Milagres que é Deus agindo, é Deus operando. Então, os falsos milagres podem ser de origem humana ou diabólica, geralmente dessa fonte. Nos dias de Moisés, quando Deus enviou Moisés ao Egito para libertar o povo de Israel, um dos instrumentos que Deus se utilizou para convencer o povo de Deus a crer que Moisés era enviado por Deus foram os milagres. Os milagres fizeram parte dos instrumentos, dos meios, dos canais que Deus utilizou para convencer seu povo. Quando eu chegar lá, o que é que eu vou dizer ao povo? Você vai dizer que foi eu que mandei. E você vai fazer esses milagres iniciais. Coloca a mão aí no peito, tira, está leprosa. Coloca de novo lá, tira, a mão está boa. Pega essa vara, joga no chão, vira uma serpente. Pega novamente a cobra, vira a vara novamente. Então Deus utilizou esses meios para convencer o povo e, consequentemente, Faraó. Mas vejamos o que aconteceu aqui. Êxodo capítulo 7. Eu estou num trabalho de ensino, viu, irmãos? Não é um trabalho avivalístico, onde todo mundo começa a pular e depois não aprende nada. É um trabalho de ensino, onde a gente reflete, a gente pensa. Quem diz amém? Amém. Êxodo 7. Veja o versículo de número 10 por diante. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos. E tornou-se em quê? Aqui é o poder de Deus. Aqui é Deus operando. Aqui é Deus agindo. Mas veja agora a sequência. Versículo 11. E Faraó também chamou os sábios, que também são chamados de encantadores ou magos do Egito. E os magos do Egito fizeram também o quê? Fizeram o mesmo com os seus em quê? Com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente. Agora leia o final, todos, bem alto. Mas o milagre de Deus engoliu tudo, irmão. Isto significa que a ação do diabo é inferior. Ela não subsiste à presença de Deus. Arão joga a vara, vira uma cobra. Aí Faraó disse, eu tenho aqui quem faça a mesma coisa. Aqui também tem quem faça. Vem aqui fulano, tal. Aí a Bíblia diz que eles chegaram lá, fizeram a mesma coisa. Mas quando eles jogam as varas no chão, a cobra que foi transformada pelo poder de Deus ali de vara em cobra, engoliu, ó. E para onde foi depois? Porque a vara virou vara, a cobra virou vara. Entendeu? O poder de Deus é superior, o poder de Deus sobrepuja. Diga amém. Mas você está vendo que há imitação. Não é tudo que tem por aí, irmãos, que acontece, você vê na televisão, vem para cá, vai ser show disso, show daquilo, tanta coisa. E tem crente que não pode ouvir dizer que tem um milagrezinho ali, que ele já está doido para ir para lá. Fica assim atrás de milagre. Irmãos, os milagres são importantes, mas os milagres são falíveis. O crente tem que estar fundamentado na palavra de Deus, com milagre ou sem milagre. Amém? Vamos mais adiante. Continuemos. Versículo de número, deixe-me ver agora. Veja o versículo 19 do mesmo capítulo. 7:19. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito.
sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento de suas águas, para que se tornem em quê? Em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em água, e os peixes. Vamos agora para o 22. Porém, os magos do Egito, completem, fizeram a mesma coisa. Os irmãos estão vendo que o inimigo pode se utilizar de falsos milagres para enganar as pessoas. Quantas pessoas não estão enganadas? O que eu vejo Deus fazer lá na igreja, eu vejo também acontecer em determinados lugares. Hoje a gente nem pode dizer onde é, que senão vai ser preso. Então deixa eu solto um pouquinho para falar mais. Amém? Eu vejo também milagre ali, eu também vejo. Você pode ver milagre, mas a fonte é diferente. Você pode ver outros milagres, mas a essência é diferente. Porque os milagres vindo de Deus nunca teve, não tem, nunca terá o intuito de enganar ninguém. Os falsos milagres são realizados na intenção de enganar. A essência de um milagre falso é o engano. É manter a pessoa aprisionada pelo mal. É fazer com que a pessoa não creia no Evangelho. Então se faz, a intenção de Faraó aqui, utilizando os magos lá do Egito, era mostrar que também ele podia fazer. Deixe-me ver mais alguma coisa. Capítulo 8, versículos 6 e 7. 5, 6 e 7. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então, completem novamente. Pronto, eu li esses textos aqui nos dias que aconteceram nos dias ou no ministério de Moisés, para os irmãos verem que existem falsos, mais forte para passar o sono. Existem falsos milagres. Não vai crer em tudo. É um milagre, não vai crer em tudo. Nos dias da igreja primitiva, Atos capítulo 8, não vai aparecer de forma direta a expressão milagres, mas eles estão aqui nas entrelinhas. Capítulo 8 de Atos, nos dias da igreja, versículo 8, versículo 9. E estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte o quê? A arte mágica. E tinha feito o quê? Eu disse aqui aos irmãos há pouco que a essência dos falsos milagres é o quê? O engano. Você está vendo aqui a ilusão aqui, o engano presente? Naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos, a cidade inteira, irmãos, de pequeno a grande, todos se dobravam diante daquele camarada ali, porque ele realizava coisas extraordinárias que deixavam as pessoas fascinadas, admiradas, assim, perplexas, e todos se dobravam diante dele, considerando que ali estava um grande homem, um grande Deus, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Mas você vai ver aqui agora algo maior, algo maior.
E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia feito o quê? Iludido, enganado, com artes mágicas. Mas, quando ele viu Filipe pregando, irmão, caiu por terra todo o seu engano. Versículo de número 13, 12. Mas, como crescem em Filipe, quer dizer, os adeptos desse mágico aqui, ouviram Filipe pregar e viram o que estava acontecendo. Vejam o versículo de número 5. A gente vai voltar para o que estava. Mas vejam o 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Vejam agora. Porque ouviam e o que mais? E viam os sinais que ele fazia. Olha aqui para mim. Todo mundo tinha aquele mágico ali como sendo a virtude de Deus. Porque até aquele momento não tinha chegado ainda a virtude de Deus. A verdadeira virtude de Deus. Mas agora chegou um diácono meio arrojado, viu, irmão? Filipe, cheio da graça, cheio do poder de Deus. E começou a pregar ali em Samaria. E quando ele está pregando, o poder de Deus se manifestou. Curando, libertando, transformando vidas. E o povo começou a crer e a aceitar Jesus. E não é que aquele mágico também, quando ele viu, ele creu também? Voltemos ao versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Versículo 13. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava o quê? Agora era milagre mesmo. Agora era milagre, agora não era conversa fiada nem engano não. Antes ele andava enganando, mentindo, mas quando ele viu um homem de Deus... Eu lembro como hoje eu era menino, não tão menino, mas um adolescente de uns 12 anos. Nós fomos evangelizar no Engenho Várzea do Una. É possível que lá estejam me ouvindo agora. E nós chegamos em uma casa, e aquela casa era um altar maligno. E quando a gente entrou naquela casa, papai era quem estava na frente ou à frente do culto. Nós começamos a realizar aquele culto ali, um domingo à tarde. Estava eu, meus irmãos e outros adolescentes, jovens e irmãos da igreja em Bonança. E quando a gente estava realizando aquele culto, de repente ouvimos uma gargalhada horrível, aterrorizante, que fazia medo. Foi no momento que papai disse, vamos ouvir irmão Hélio cantar. Eu era um menino, a gente lá em casa todos foram criados cantando. E quando eu comecei, vem Espírito do Senhor, com teu imenso poder, alegrar esta igreja, fazer o fogo descer. Quando eu disse isso, aquela coisa horrível, desapareçam, a casa é minha. Mas a Bíblia diz em Lucas 11:31, se eu não estou enganado, o valente está seguro, enquanto o mais valente não chega. Quando o mais valente chega, ele amarra o valente e pega todo o despojo. E naquela tarde caiu uma graça, um poder, dominou aquele ambiente, as crianças, os adolescentes, todos falando em línguas e aquela coisa terrível ali. Mas papai saiu, eu parei de cantar e ele pegou a Bíblia e foi em direção onde estava aquela pessoa e repreendeu todo o mal. A família entregou a vida a Jesus, permaneceram firmes servindo a Jesus. O verdadeiro milagre, ele se sobressai, irmãos.
o diabo só deita e enrola, como se diz na expressão popular. Ele deita e enrola enquanto Jesus não chega. Mas quando chega o Evangelho, quando chega a palavra de Deus, o que é falso é desmascarado, é envergonhado, é revelado e prevalece a vontade de Deus. Quem diz amém? Nos últimos dias, os falsos milagres nos últimos dias. Mateus 24. Mateus 24. Vou terminar hoje lá para as 10 horas, viu, irmão? Só sai daqui quando vocês saírem daqui tudo cheio de milagre do céu, do assunto. Mateus 24 e 5. Eu estou lendo assim texto salteado, só para fundamentar, porque o tempo não dá para a gente ler todo o texto. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e farão o quê? A essência dos falsos milagres é o quê? Novamente, vocês não podem esquecer disso. A essência dos falsos milagres é o engano. Talvez você está me ouvindo nesta noite, me assistindo, e quem sabe você não está aprisionado pelo inimigo, porque ele te enganou com falsos milagres. Mas a palavra que eu estou ensinando aqui nesta noite desmancha tudo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem diz amém? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Claro que aqui está falando da manifestação do iníquo, mas o Espírito, diz o apóstolo João, que já opera. O Espírito do anticristo, do falso profeta, o Espírito já está em ação. Veja o que ele diz na segunda carta, capítulo 2, 8 a 11. Nos diz o apóstolo, falando da operação do mal, do erro, do falso, nos últimos dias. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais. Vejam só, irmãos. A Bíblia fala de sinais, de prodígio no sentido positivo. Nós lemos em Hebreus 2 e 4 que Deus testificou com eles por meio de sinais, maravilhas, dons. Agora você vai ver as mesmas coisas, mas não são de Deus. As mesmas operações, mas de fonte diferente. Aí diz aqui, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios. Agora veja o que é que vem no final. Prodígios de quê? Qual é a essência dos falsos milagres? O engano. Mentira é engano. É assim ou não é? Mentira é engano. Versículo de número 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Olhem aqui para mim, por favor. Todos. Até você que está em casa. Você vai ver o que eu vou ler aqui agora. Deus envia ao mundo a mensagem verdadeira. A pregação verdadeira, proveniente do coração de Deus. Deus envia ao mundo a operação divina. Mas sabe o que acontece? Isso pode acontecer até na vida de crente, viu, irmão? Vocês que estão aqui me ouvindo aqui e me olhando aqui. Isso aqui é muito sério. Deus envia a verdade, Deus envia aquilo que é verdadeiro. A pessoa fecha o coração para o que é verdadeiro. A pessoa tapa os ouvidos para receber a verdadeira mensagem, o verdadeiro ensino. Porque às vezes não agrada. Porque às vezes ela não vem recheada de doce. O sabor não é tão docinho, tão bonzinho. Da gente ouvir a palavra, o ensino. E quando isso acontece,
da pessoa fechar os seus ouvidos, fechar o seu coração e não receber, e não querer receber o verdadeiro ensino, a verdadeira palavra de Deus, as verdadeiras operações provenientes de Deus, corremos um risco muito grande. Veja o que é que acontece. Versículo de número 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não, vamos lá, porque não receberam o amor da verdade para a salvação. Rejeitaram a provisão de Deus, rejeitaram a expressão do amor de Deus, rejeitaram a pregação da palavra de Deus. Versículo 11. E por isso, isso o quê? A rejeição. E por isso, Deus lhes enviará a operação de quê? Do erro, para que creiam em quê? Olha aqui para mim. Deus está te dizendo hoje, aqui presente, e aí onde você está, eu estou te enviando a verdade. Eu estou te enviando a pregação do verdadeiro amor. Eu estou te enviando a mensagem que salva, que liberta. Se você fechar o coração, você corre o risco de ser enganado pelo inimigo, porque fechou o coração para a verdade. Não se brinca com Deus. Amém, irmãos? Não se brinca com Deus. Deus é bom. Salmo 34, 8 diz: provai e vede que o Senhor, Deus é bom, mas Deus não é palhaço. Deus é bom, mas Deus não é boneco. Deus é Deus. Eu sou um pecador miserável, você é outro igual a mim, talvez eu seja pior. Entendeu? Nós somos pecadores que não valemos nada. Deus, na sua bondade, nos ama, envia Jesus para morrer por nós. Jesus entrega a sua vida. Deus envia a igreja, mobiliza o céu, mobiliza a igreja para chegar até nós, falar do evangelho, tentando nos convencer do nosso erro, porque é uma ação do Espírito de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa ouve a palavra, a verdadeira palavra, ouve o evangelho, ouve a pregação, Deus ensinando, Deus admoestando, Deus direcionando, Deus mostrando tudo. A pessoa fecha o coração. Aí sabe o que é que Deus diz? Você não quer o bem, então está vindo outra mensagem aí. Quem está me ouvindo, você que está em casa, leve a sério o que eu estou lhe dizendo, porque eu não estou dizendo apenas por dizer, eu estou dizendo o que está na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E a Bíblia diz em Gálatas 6, 7 que não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E quem ceifará da carne ceifará, quem semear da carne ceifará a corrupção, e quem semear do Espírito ceifará a vida. Então é crer em Jesus. Está ouvindo a palavra? Então vou crer na palavra. Diga amém, irmãos. O Espírito gera fé por meio da palavra, mas o Espírito não crê por mim. Quem crê sou eu. Amém? Continuemos. Quem está entendendo o ensino, diga amém. Os grandes grupos de milagres, a gente vai ver, a Bíblia toda é recheada de milagres, mas existem etapas em que, existem períodos em que Deus revelou, realizou grupos de milagres, isto é, grandes milagres em uma mesma época. Eu vou só citar por causa do tempo. Desculpem. No ministério de Moisés, foi um dos momentos, um período onde Deus realizou muitos e muitos e muitos milagres. Começando no Egito, foram 10 grandes pragas. Tudo aquilo ali era milagre, que Moisés não tinha poder de fazer aquilo ali. 10 grandes milagres. Após a retirada do povo, a saída do povo do Egito, Deus realizou o maior milagre registrado no Antigo Testamento, fora aqueles 3 que eu já falei, a criação, a encarnação e a ressurreição.
O maior milagre registrado no Antigo Testamento foi a abertura do mar. É considerado por praticamente todos os estudiosos o maior milagre que Deus realizou. Abrir o Mar Vermelho. E além do Mar Vermelho, dezenas de milagres na área de provisão para o povo durante os 40 anos no deserto. Foram muitos milagres. Deus realizou muitos milagres. Enviou as cordonizes, Deus enviou o maná, Deus transformou a água amarga em potável para que o povo pudesse beber. Foram muitas provisões, foram muitas coisas, muitos milagres que Deus fez no ministério de Moisés. Foi um dos ministérios mais ricos em milagres. Nos dias de Josué, destacamos 3. A abertura do Jordão, o sol quando parou. Mas não é o sol que para, é a terra que para. Mas na cultura da época se entendia que era o sol, então se aplica, se coloca na Bíblia aquilo que eles entendiam. Então o sol parou, a queda dos muros de Jericó foi um grande milagre. Não houve uma explosão como tem hoje o exército de Israel, que envia um míssil lá para Gaza e explode tudo. Não havia isso. Sabe qual foi a arma que Deus usou para fazer aquilo? O seu poder. Mas humanamente falando, qual foi a arma visível? Toca a buzina e dá 7 voltas na muralha. 7 voltas vai derrubar a muralha, coisa nenhuma, irmão. Mas Deus estava mostrando, era o seu poder. Poder de Deus. E quando chega no 7º dia, dá 7 voltas. E agora dá um grito. Quando deu o grito, caiu tudo. Já pensou que milagre tremendo? Quem diz amém? Terceiro grande grupo de milagres, nos dias de Elias. Elias foi o profeta dos milagres também. Foram muitos milagres. Não vou ler todos aqui, eu coloquei apenas algumas referências, como Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou e Deus fechou o céu por 3 anos e meio. Depois orou, Deus abriu. O céu fechar é um milagre de Deus, porque só Deus pode fazer o céu fechar. Mas vou dizer também uma coisa: só Deus pode fazer o céu abrir. Amém, irmãos? Elias orou e o céu foi fechado. E ele disse para Acabe: nem chuva e nem orvalho cairá, segundo a minha palavra. E 3 anos e meio depois ele ora, pedindo a Deus que mandasse chuva. A terra estava numa situação caótica. 3 anos que não chovia, quase 3 anos e meio. A fome, a seca, dominando tudo. E todos desesperados. Aí Elias chama seu moço e diz: eu vou orar e tu vai ali, fica olhando. E a Bíblia diz que o jovem foi e veio, foi e veio, foi e veio. E na última vez, Elias disse a ele: vai olhar novamente, na 7ª vez. E quando ele olha, Elias disse: tem algum sinal? Ele disse: tem uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Aí Elias diz: corre, diz a Acabe que há ruído de uma abundante chuva. Milagre. Você já pensou? O céu não fechou, irmãos. O céu não fechou, não ficou tudo nublado, escureceu tudo, como está ali o 2º salão. Não houve isso, não. O céu estava limpo. Mas havia uma nuvem pequenininha lá. Mas quando o jovem disse a Elias: tem uma nuvem lá, mas é do tamanho da mão de um homem. A fé de Elias viu o céu todo carregado. Vai lá e diz a Acabe que vai cair chuva. Ele corra, senão vai se molhar. Eu estou falando apenas um dos milagres que Elias realizou, mas ele multiplicou a farinha da panela e o azeite da botija lá em Sarepta, e muitos outros milagres, ressurreição e outros. Nos dias de Eliseu, foi o dobro ou mais dos milagres de Elias, que Elias realizou. Nos dias de Jesus, você vai ver um período um pouco
escuro em relação à realização de milagres. Não é que Deus deixou de realizar milagres, sempre fez, mas não foi mais assim numa frequência maior como esses outros que citei. Mas nos dias de Jesus, vem agora outra enxurrada de milagres. A Bíblia registra cerca de 35 milagres de Jesus. 100 e poucos milagres na Bíblia, 105 aproximadamente no geral. 35 no ministério de Jesus que foram registrados. Mas João, escrevendo no capítulo 21 do seu evangelho, no penúltimo versículo, ele diz assim: Jesus fez muitos outros milagres, ou maravilhas, ou sinais, que não estão escritos aqui. Aí ele usa uma hipérbole e diz: porque se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não havia livro no mundo que coubesse. Jesus fez muitos milagres, mas na Bíblia estão registrados cerca de 35. O primeiro deles, a transformação de água em vinho, no capítulo 2 de João. E o último deles, a ressurreição. Amém? Então foram muitos milagres, curas, libertações, ressurreições e muitas outras realizações que Jesus fez que estão dentro do contexto dos milagres. Os milagres também a gente pode ver nos dias dos apóstolos. Você vai ver que os apóstolos fizeram muitos milagres. Abra a Bíblia, coloque aí por favor. Atos 2:43, depois 4:33, depois 5:12, depois 14, 1-3. Atos 2:43. Vejamos o que diz. Os irmãos estão entendendo o ensino? Diga amém. Eu paro ou continuo? Estão cansados não? Tem alguém com sono por causa da mensagem? Se tiver, vem à frente para eu orar. Muito bem. 2:43. Veja o que diz aí. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas. E o que mais, irmãos? E sinais se faziam pelos apóstolos. Vejam só, olha aqui para mim, por favor, rapidinho. Em cada alma havia temor. Está falando aqui da igreja, sim ou não? O 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, Lucas, que é o escritor desse livro, ele está falando sobre a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém. A igreja no seu início. O que era que havia na igreja? O que era que predominava na igreja? O temor. Havia temor. Irmãos, a gente vive um tempo. Temor é respeito. Quem está comigo aqui? Diga amém, por favor. Escute o que eu vou dizer. Temor é respeito. Primeiramente a Deus. Segundo aos demais. Às lideranças, aos pais. Uns para com os outros. Você sabia que o temor dominando a vida da igreja transforma a igreja numa plataforma excelente para Deus realizar milagres? Como é que Deus vai realizar milagre que ninguém considera ninguém respeita ninguém, ninguém considera a palavra, ninguém considera Deus? Muitos vêm para o culto, parece que está num baile, está nem aí, não presta atenção à palavra, leva as coisas tudo na brincadeira, tanto faz Deus falar como não falar. Não há reverência em muitos cultos, muitas vezes verdadeiras bagunças, desordem. A Bíblia diz em Eclesiastes 5, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guardar o pé não é escondê-lo debaixo das cadeiras, é reverência. A Bíblia diz lá em Hebreus que devemos andar com reverência. Quem vem para o culto, quem vem para a igreja, deve vir como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deve vir com o coração aberto e ansioso para ouvir a voz de Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para ouvir a sua mensagem, para louvar o seu nome. E quando houver essa reverência no nosso meio e respeito entre nós, como a Bíblia ensina, em cada alma havia temor. Aí você vai ver os apóstolos estenderem as mãos e Jesus libertar, Jesus curar, Jesus operar, porque o ambiente estará preparado para isso. Não espere Deus operar onde há desordem. Deus opera onde há ordem, onde há decência. É a Bíblia quem diz.
Paulo diz, escrevendo aos Coríntios 14:40, fazei tudo com decência e ordem. Jesus era um líder ordeiro. Estou dizendo estou me referindo ao seu ministério terreno. Ele ia fazer um grande milagre. A primeira coisa que ele fez foi colocar o povo em ordem. Vou fazer um grande milagre aqui agora, mas eu quero todo mundo sentado e grupo de 50. Grupo de 50. E por que ele não fez de 100? Porque ele quis fazer de 50. Não é? Tem gente que pergunta umas besteiras, por que ele não colocou de 1000? Porque ele queria de 50. Mas é ordem, tudo bem ordeiro. Aí começou o milagre a acontecer. Quanto mais tira pão, mais tem pão. Quanto mais tira peixe, mais tem peixe. E o milagre foi realizado. Em cada alma havia temor e muitos sinais, muitos prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Claro que não se limita apenas ao temor, mas uma vida de santidade, de oração, de comunhão, de intimidade com Deus e muitas outras coisas que regem a vida daqueles que querem ser usados por Deus. 4:33 de Atos. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o quê? Na igreja havia temor, mas nos apóstolos havia graça. Se houver temor na igreja em geral, haverá graça na vida da liderança e haverá milagres de Deus. Quem diz amém, irmãos? Capítulo de número 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos de quem? Dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Amém? Havia ajuntamento, havia união. Estavam todos ali, todos juntos. Mas os apóstolos realizavam grandes milagres. 14:1-3, e a gente conclui esse exemplo dos apóstolos. E aconteceu que em Icônio entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo, vejam aí, permitindo que por suas mãos se fizessem o que, irmãos? Sinais e prodígios, milagres, operações divinas. Então, nos dias dos apóstolos, por intermédio, agora individualmente falando, por intermédio de Pedro, Atos 3:1-8, Pedro e João, Atos 9:32-43, por intermédio de Filipe, lá em Samaria, Atos 8:4-8, por intermédio de Paulo, muitos milagres foram realizados pelo apóstolo Paulo, Atos 13:8-12, Atos 19:11-12, Atos 20:9-12. Eu não estou lendo todos porque são muitas referências, mas são essas as referências, algumas delas que mostram a operação de Deus na vida dos apóstolos. Observe agora a atualidade dos milagres. Há uma corrente teológica que crê que os milagres cessaram, que Deus não precisa mais de fazer milagre, porque já temos a palavra, e a palavra ela é suficiente para convencer, transformar o mundo. Claro que a palavra é suficiente, mas não há nenhum registro na Bíblia que mostre que os milagres que Deus tinha intenção, tem a intenção de suspender os milagres da vida da igreja. Não existe isso. Aliás,
Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Vejam agora, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, então seguirão aos que crerem. Não fala de cessação, está certa a palavra? Não fala de cessação, de que os milagres haveriam de cessar. A Bíblia não fala. A Bíblia fala da continuidade dos milagres. Amém, irmãos? Ainda hoje Deus faz milagres. Quem sabe, enquanto eu estou falando aqui, Ele pode estar realizando um grande milagre na tua vida ou em vidas aqui nesta noite. Quem diz amém? O ambiente está propício para Ele fazer milagres aqui hoje. Deus não muda, por isso que eu creio que os milagres não cessaram. Em Malaquias 3:6 diz, porque eu, Senhor, não mudo. Em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo. Quando? Ontem, hoje e eternamente. Então os milagres estão aí. Os milagres estão acontecendo. Agora, se você disser que há uma diferença de frequência na frequência dos milagres nos nossos dias em relação àqueles dias, eu acredito que sim. Algumas coisas talvez estão impedindo de Deus operar. Eu não quero bater o martelo e dizer necessariamente que seja isso, mas eu poderia citar algumas que penso que seja. Uma delas, a falta de temor, como a gente já mostrou em Atos 2. Outra delas, a falta de fé suficiente. Está escrito em Mateus 13:58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Deus não vai operar milagres onde não há fé suficiente para que Ele realize o milagre. Quer ver outra coisa? Talvez hoje a gente tenha tantos recursos para nos socorrer que a gente não depende tanto de milagre. A gente acredita numa solução mais rápida que não exige fé. É só levar na UPA. É assim ou não é, irmãos? Dá uma dor na gente, você nem sempre lembra, eu vou orar aqui para essa dor passar. Já corre logo, se for no dente, já vai logo no odontólogo. Se for uma dor de cabeça, procura logo o neurologista. Se for alguma coisa na coluna, procura logo o ortopedista. São tantos recursos que a gente dispensa um milagre. Mas Jesus está dizendo, se me buscar, eu ainda faço. Se crê em mim, eu ainda opero. Todavia, não estou dizendo que é errado procurar os médicos, porque foi Ele também que disse que os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Então vamos lá. Amém, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem crente que diz, então não vou mais nem tomar o remédio. Faça isso não. Se a sua fé te conduz a isso, aí seja feito segundo a sua fé. A promessa acompanha os que crerem, disse Jesus. Os sinais, irmãos, credenciam a igreja, eles são atuais. Como é que a igreja ela apenas vai viver só da palavra, sem a realização, sem a comprovação daquilo que está dizendo? Entendeu? Então a igreja prega e Jesus faz. Os incrédulos precisam ver milagres. Você sabia que os milagres atraem as pessoas para Cristo? Coloca aí João 4:48. João 4:48. Vamos ver se é isso mesmo, porque às vezes a gente se engana. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, o que é que acontece? Quantas e quantas pessoas não já vieram a Cristo porque ouviram a pregação e viram os sinais. Ouviram a mensagem e viram a operação. Amém, irmãos? Amém? A importância dos milagres. O tema da mensagem é a importância e falibilidade. A importância dos milagres. Os milagres são importantes porque... eu estou falando dos milagres honestos, reais, vindo de Deus. Os milagres glorificam a Deus. Vou dizer de novo para você glorificar também. Os milagres glorificam a Deus. Isto é, olha aqui para mim. Deus nunca vai me usar.
Deus nunca vai te usar para a realização de um milagre, para que você ou eu, nós sejamos glorificados. Deus não glorifica o instrumento. O milagre leva o instrumento e os receptores a glorificarem a Deus. Se eu pregar e houver milagre, a glória é de Deus. Se eu pregar e você for curado, glorifique a Deus. Se eu pregar e o inimigo for embora, então você glorifique a Deus. Não é para fazer como Pedro ou foi Paulo, que chegou em um determinado lugar e diz a Bíblia que eles operaram milagres. Foi Paulo e Barnabé, parece, que chamaram ele de Júpiter e um outro nome. Eles operaram milagres e quando chegaram naquela região e operaram muitos milagres, olha aqui para mim, olha o povo como ficou, olhando para eles assim e admirado com eles por causa dos milagres que eles fizeram. Aí Paulo disse assim: por que vocês estão olhando para a gente? A gente é homem igual a vocês, rapaz. O que vocês estão vendo aqui foi ele que fez. Mas hoje, irmão, hoje tem tanto pregador vaidoso, metido a besta, que se Deus usá-lo para uma dor de dente, ele já acha que ele é o bam. Aí Deus só usa uma vez, não usa mais. E quando não parte do pregador, parte do povo, transformando aquele pregador num ídolo, como se Deus estivesse preso a usar apenas ele. Deus usa você, Deus usa uma criança, Deus usa um jovem, Deus usa um velho, Deus usa um pregador, Deus usa quem não prega, Ele usa quem Ele quer. A gente não tem que idolatrar ninguém porque Deus usou, porque canta bonito, porque prega bonito, porque toca bonito, porque opera milagre. Nós não somos nada. Pegue o instrumento mais bonito que tiver na loja e o mais caro de todos, traga ele e coloque aqui no pedestal, para você ver se sai som dele. Só vai ter valor se tiver um músico que toque bem e manuseie e pegue. Aí você vai ficar admirado com o instrumento, mas na verdade é o músico que está fazendo. Do mesmo jeito é na igreja, você prega, mas é ele que está tocando. Você canta, mas é ele que está tocando. Você cura, você opera milagre, mas não é você. Isaías disse no capítulo 26 e 12: Tu, ó Senhor, fizeste todas as nossas obras. É Deus fazendo. É Deus fazendo. Amém? Os milagres glorificam a Deus. Os milagres edificam a igreja. Os milagres atraem os pecadores a Cristo. Os milagres confirmam a palavra. E tendo eles pregado, saíram por toda parte, confirmando ou cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais. Eu citei Marcos 16 e 20, 19 e 20, mas em Hebreus 2 e 4, testificando também Deus com eles. Enquanto a gente prega, Deus está também pregando. Amém, irmãos? A falibilidade dos milagres, e eu encerro. Os milagres são importantes para a glória de Deus, para a edificação dos crentes, para atrair os pecadores a Cristo e para confirmar a palavra. Mas veja a falibilidade agora. Nem sempre os milagres convencem. Quantos milagres Deus fez no Egito? Quantos? As pragas, quantos milagres? Quantas vezes Faraó se converteu? Tem gente que morre vendo milagre, mas não se converte. Vou mais além. Tem pessoas que Deus faz milagre na vida dela, na vida dele. Pessoas não evangélicas, pessoas não crentes, às vezes pessoas incrédulas mesmo. Mas Deus é bom. E quando Ele quer fazer, Ele faz na vida de quem Ele quiser. Ele não só faz na vida da gente, não. Nem todo mundo que seguia Jesus era salvo, não. Mas Ele operou na vida de muita gente. Mas nem todos que recebem milagres se convertem a Cristo. Tem pessoas que vêm para a igreja, traz um filho possesso, perturbado. A igreja ora, expulsa, e a pessoa nunca mais volta na igreja. Tem pessoas que vêm na igreja doente, a igreja ora, Jesus cura, e a pessoa nunca mais vem na igreja e não vai atrás de Jesus. Tem pessoas que vêm desempregadas para a igreja,
passando necessidade, a igreja ora, Deus atende a oração, abre uma porta de trabalho, abençoa aquela pessoa, a pessoa nunca mais aparece na igreja. Jesus curou 10 leprosos, somente um lembrou que era para voltar, 9 desapareceram e eu não sei onde eles foram parar. Nem sempre os milagres fazem a obra completa na vida da pessoa. Receber milagre não é garantia de salvação. Não devemos substituir a pregação da palavra pelos milagres. Romanos 10, 10 a 17. 10 e 10 diz, esta é a palavra da fé que pregamos. 10 e 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e eu ouvi pela palavra de Deus. Há muitas pessoas que não receberam um milagre, mas ouviram a pregação e creram e estão salvas até hoje. Diga amém, pelo amor de Deus, irmão. O maior homem, estou terminando agora, o maior homem na visão de Jesus, no conceito dele, o maior homem nascido de mulher, Jesus disse, o maior homem nascido de mulher foi João Batista. Foi Jesus quem disse. Mas sabe o que é que João Evangelista diz sobre João Batista? Jesus disse, João é o maior homem que nasceu. Agora veja. João capítulo 10, para encerrar. João 10, João Evangelho. Versículo de número 38 a 42. Já vou encerrar, viu, irmãos? Eu disse que ia até meia-noite, mas é só para a gente descontrair um pouquinho vocês. Mas se quiser, a gente vai, não tem problema não. 10 e 38. 10 e 40, desculpe. 10, João 10, versículo 40. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Vejam. E muitos iam ter com ele. Este aqui é Jesus. A Bíblia está dizendo que muita gente ia ter com Jesus. E diziam, sabe o quê? Na verdade, João não fez sinal. Me mostre na Bíblia quantas pessoas João curou. Quantos paralíticos, quantos mortos foram ressuscitados por João Batista, hein? Que Jesus disse que era o maior homem que nasceu de mulher. Me mostre na Bíblia quantas curas, quantas realizações. Não existe nenhuma. Você está vendo a falibilidade dos milagres? Se os milagres fossem tão importantes assim, que estivessem no mesmo nível da pregação da palavra, João tinha pelo menos curado um cego. Porque todos aqueles cegos e os doentes que Jesus curou, era tudo dos dias de João. Mas ele não curou nenhum. Você nunca deve desanimar se você não curou ninguém. Você deve estar preocupado por uma coisa que eu vou lhe mostrar. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum. Agora aí vem, mas tudo quanto João disse de Jesus, tudo quanto disse deste, era o quê? E muitos fizeram o quê? João não curou ninguém, mas tudo o que ele disse sobre Jesus era verdade, tudo o que ele disse. Mais ou menos assim, eu não curo, mas ele cura. Eu não ressuscito, mas ele ressuscita. Eu não opero, mas ele opera. Eu não salvo, mas ele salva. Aí o povo creu. Fale a verdade sobre Jesus, não invente mentiras sobre ele. Tudo que você disser sobre Jesus, fale a verdade. Não venda um Jesus, um produto mentiroso, não. Fale o que Jesus é. Amém, irmãos? O que faz as pessoas serem salvas é elas ouvirem uma mensagem verdadeira sobre um Jesus verdadeiro. Jesus disse em João 7,38, quem crê em mim, vejam agora, não é como dizem por aí. Quem crê em mim, como diz, ou como dizem as Escrituras. Fale a verdade sobre Jesus.
Amém? Amém, irmãos? A Bíblia diz que a gente deve falar de Deus como se estivesse na presença de Deus. Você já pensou alguém falar uma coisa de Deus que Deus não tem nada a ver com aquilo? Falar de Jesus uma coisa que Jesus não é? Está em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios 2:19, por aí mais ou menos, não lembro bem agora. 2:17. 5:17? 2:17. Coloca aí. 2 Coríntios 2:17. Olha ali, olha. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus. Vamos lá? Como de Deus. Imagina eu estar dizendo aqui, falando de Jesus, Jesus dizendo, não sou nada disso que você está dizendo, você está inventando. Fale de Jesus como João. João falou tudo certo de Jesus. O povo creu nele. Amém? Última referência e a gente termina. Mateus 7:22. 7:22. Estou falando sobre a falibilidade dos milagres. Leiam comigo, toda a igreja para a gente encerrar. Pode ficar em pé, todos. Vamos encerrar agora. Vamos ler esse texto? Toda a igreja? Não vamos nem cantar, viu? Tem que cantar só um corinho mesmo, para a gente orar, para não atrasar os irmãos. Toda a igreja, lendo comigo em voz alta. Todos, como é que diz? Muitos me dirão... Continue. Continue. A mídia, deixa Deus usar. Próximo texto. Terminou aí? E então lhes direi abertamente. O que é que ele vai dizer? Ninguém é credenciado como um grande servo de Deus, ou como um servo de Deus, ou como um pregador verdadeiro, ou como uma igreja verdadeira, simplesmente pelo fato de realizar milagres. Muitos dirão a Jesus, eu fiz, e a resposta dele vai ser, não conheço, nem sei quem você é, mas não foi no teu nome, mas eu não conheço. Então que Deus nos ajude, falemos a palavra, e à medida que falarmos a palavra de Deus com lealdade, com sinceridade, com humildade, com graça, Deus realizará os milagres. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por terem vindo e quero agradecer a todos em nome de Jesus. Só os que estão gratos a Deus pela sua palavra, digam amém. Amém. Leia aqui, irmão Ubiraci.